Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Por gentileza, as câmerazinhas dos bonitos aí, deixa eu ver quem tá acordado, quem ainda tá na cama, quem já abriu a apostila. Cadê? Tá entendendo? Ih, não tem ninguém aí, vamos deixar falando sozinho mesmo? Ah, Sabrina, bom dia! Olha, dá uma olhada nessas unhas de Sabrina aí, unha do Outubro Vermelho. Ana Júlia, Dona Manu. Manu, na cozinha aí tomando cafezinho, né? Tô ligado, tô ligada. Nossa Senhora. Laine, bom dia. Ih, entrou e saiu, Dona Laine. Entrou e saiu, né? Calma só um minutinho, vou pegar uma cadeira ali. Perdão, não ouvi. Só um minutinho, Pedro, eu vou pegar um banco ali pra sentar. Não, sem problema, sem pressa. Ô, moçada, para nossa aula de hoje, nós começamos um módulo novo, certo? Abram para mim aí, por gentileza, no capítulo 12, tá? Página 150. Caneta de marcar aí tá no jeito? Tá? Certinho. Nós temos aí uma charge logo no começo desse módulo, certo? Dê uma olhadinha para mim aí, qual a interpretação que vocês fazem a respeito disso. Isso aí vai ser, só para vocês entenderem, vai ser o nosso guia da aula, tá? Viu aí, Manu? Tá preocupado com a unha, hã? Nossa senhora. Virou a charge, Manoel tá assim, ó. Nossa senhora. Hoje é sábado do primeiro horário ali, só na magia da Ana Júlia pra gente acordar mesmo, viu? Tá louco. Só no balango da varinha aqui do Harry Potter. Nossa senhora. Enfim, presta atenção, olhem, analisem a charge aí, por gentileza. O Rafa, você que chegou agora, 150, certo? Entre a mastigada. Ô, gente, eu quero saber. Sabe o que eu tô querendo saber? Presta atenção. Como é que vocês vão fazer para voltar para aula presencial e desacostumar com esse esqueminha de assistir aula tomando café, entendeu? Comendo toda hora, porque a aula presencial pode não. Vocês estão ligados que é proibido comer durante a aula, né? Hein, Manoel? Você lembra disso? Vai passar a comer. Vai passar da minha aula até 8 horas, porque eu não vou acordar às 6 horas para acordar pra Vai, gente. com certeza. Vocês lembram que eu chegava lá no terceiro horário na aula de vocês? Nossa senhora, já tava a galera louca, desesperada, comendo as bolachas, tudo, morro de fome. Proibido, galera, proibido. Não tem mais essa mordomia de assistir aula de pijama, entendeu? De comer sucrilha ali 8 horas da manhã, tranquilinho, enquanto grifa, poxa, acabou, vai acabar essa mamata aí, ó. Esse cara fica esperto. Só esperando o prefeito autorizar isso aí, quer dizer, né? A pandemia ir embora. Pois bem, vamos lá. Vamos lá. Primeiro esqueminha aí, galera. Nós temos uma charge, certo? Que retrata o episódio da independência do Brasil. Uma comemoração a respeito da independência do Brasil. E isso aqui, eu já vou adiantar para vocês, prestem atenção nisso, tá? Prestem atenção nisso, porque é o ponto mais importante da nossa aula. Já vou resumir. Se vocês entenderem isso, velho, se vocês entenderem isso, vocês já resolveram as questões, ok? Que é o seguinte: a nossa independência do Brasil, quando o Brasil fica livre de Portugal, nós mudamos o nosso país, certo? Isso aqui que eu quero que vocês entendam. Nós, Brasil, pertencíamos a Portugal. Ou seja, os portugueses eram o nosso dono, né? Quem mandava aqui era o rei de Portugal, velho. O que o cara falasse, a gente tinha que obedecer. Correto? Isso é ser uma colônia. Ó, Brasil, você encontrou ouro no seu território?
o ouro pertence a Portugal. Por quê? Porque Portugal é o seu dono. Então, tudo que você tem de riqueza, tudo que você tem de valor, tem que ser mandado para Portugal. Opa, o Brasil tem solo bom, vocês têm uma terra muito boa, bacana. Tudo que o solo brasileiro der de dinheiro, o dinheiro vai para onde? Para Portugal, certo? Todas as nossas vontades, todos os nossos desejos, a gente é barrado. O Brasil não pode fazer nada. Todas as vezes que a gente quer liberdade, todas as vezes que a gente pedia uma atenção, fala assim, ô, Portugal, nós Brasil, velho, povo brasileiro, nós estamos morrendo de fome, não tem dinheiro, não tem investimento, não tem nada. Faz alguma coisa, certo? Muda alguma coisa, faz uma política para ajudar a vida do brasileiro. Não, não. Portugal. Ah, Portugal tem que ser bom. O dinheiro tem que ir para Portugal. Se vocês brasileiros estão morrendo de fome, não quero nem saber. Certo? Se o solo de vocês podia estar sendo usado para plantar alimento, para alimentar, para trazer comida para o povo brasileiro, não quero saber. Eu quero que o solo brasileiro seja usado para dar dinheiro para Portugal. Certo? E a partir de agora, nós vamos mudar isso. Nós vamos conquistar a nossa independência. Certo? A gente vai conseguir ficar livre dos portugueses. Vocês estão ligados no feriado que a gente acabou de comemorar, o 7 de setembro? Estão ligados? Lembrou, Manu? 7 de setembro, um mês atrás. Um mês atrás, só. Ai, meu Deus. Gente, vocês não lembram do 7 de setembro? Não, que nós teve feriado 7 de setembro, não, Pedro. Vocês não tiveram feriado 7 de setembro? Teve, ó. Tivemos. Tá. Existiu o feriado, mas se vocês ficaram obrigados a ficar dentro de casa, sem poder sair, sem viajar, é outra história. Aí é por conta da pandemia, né? O feriado existiu. Mas olha só, o 7 de setembro, galera, a gente comemora justamente essa data. Isso, a independência do Brasil, o momento em que a gente ficou livre de Portugal. O que a gente vai estudar hoje, isso aí, ó, para quem chegou agora, Ana Vitória no meio do cafezinho, nós já demos a letra, viu, Ana Vitória? Presta atenção, nós já falamos, vou repetir. Voltando à aula presencial, acabou essa mamata de assistir aula aí, ó, acordando na hora que quer, entendeu? Assistir aula de pijama. Nossa senhora, cafezão com leite ali, filho. Nossa senhora. Taca café nesse negócio aí pra você acordar, menino. Cadê a pochila? Cadê a pochila? 150. Deixa eu ver. Olha lá. Nossa senhora, tá pouco café. Não, gente, criança pode beber café, não. Esqueci disso. Meu Deus do céu. Senão. Isso, 150. Presta atenção. Isso, agora sim. Show de bola. Presta atenção. Qual é o tema importante da nossa aula? Que eu quero que vocês entendam o seguinte. Quando o Brasil, prestem atenção nisso, quando o Brasil ficar independente de Portugal, nós vamos estar mudando a nossa política, ou seja, agora a gente não pertence mais a Portugal, agora o Brasil é independente, nós somos exclusivos, certo? Quem manda na gente são os próprios brasileiros, ou seja, a gente que vai se organizar, é a gente que vai se administrar, as regras vão ser feitas pelos brasileiros e não mais para Portugal, a riqueza do país vai ficar aqui no Brasil, tudo isso muda, tá? Mas é aí que entra a questão dessa charge, aí que entra a abertura desse módulo, essa charge. Vocês estão vendo que tem um monte de gente comemorando a independência. Dá uma sacadinha na charge aí. Tem dois rapazinhos dando até tiro pro alto. Fogo de artifício, né? Fogo de artifício moendo, feriado, maravilha, comemorando a festa danada. E nos dizeres aí, ó, das duas mulheres do lado, elas não fazem ideia do que eles estão falando? Sacaram isso? O que eu queria que vocês entendessem dessa charge é isso, olha só. Tem as duas pessoas comemorando a independência e as duas moças falando que isso aí deve ser algo da Inglaterra, deve ser uma comemoração
de algo dos ingleses. E o que essa charge, presta atenção aqui, que é a parte complicada da aula, tá? O que essa charge ela quer dizer? Que nós ficamos independentes, tá? Nós separamos de Portugal, nós agora somos livres, mas na real, na vida do povo brasileiro, não muda nada. Sacaram isso? Ouviram o que eu falei? Ana Vitória refletiu sobre isso? Então vamos lá. Vou fazer uma pergunta para você. Mudou. Uma diga. coisa mudou. Sim. O dinheiro do Brasil não vai para Portugal. Pronto. Sofia. O brasileiro é recompensado pelos impostos que ele dá. Sim. O que eu quero que vocês entendam, calma aí, vamos lá. Então, eu vou recolocar, Sofia, vou recolocar. Para não ficar errado a minha fala. Tá? De novo. O Brasil vai mudar, sim. Tá? A nossa independência ela vai causar alterações. As nossas regras vão ser feitas pelos brasileiros, o nosso dinheiro vai ficar aqui, os nossos investimentos não vão mais para Portugal, ninguém mais manda na gente, são os próprios brasileiros que se organizam. Certo? Tudo isso é uma inovação, tudo isso é um ponto positivo. Certo? A grande ironia, e é aí que entra o problema da independência. Tá? Porque se eu pergunto para vocês o seguinte, se o Brasil está se tornando independente de Portugal, todo mundo que está no Brasil deveria ser beneficiado por isso, correto? Se o Brasil está ficando separado de Portugal, todo mundo que está no Brasil tem que ser valorizado, concordam? Que nós estamos fazendo a independência de todo mundo, ok? E é aí que entra o problema dessa aula. Aí que entra a sua fala, Sofia. Por quê? Porque vai rolar o seguinte. Ninguém no Brasil, né, o povo brasileiro, né, a grande população do Brasil, não recebe nada dessa independência. A vida dessas pessoas não muda nada. Sabe quem é que vai se beneficiar com isso tudo? Os grandes fazendeiros, os grandes comerciantes, os grandes traficantes de escravo, os grandes investidores. Ou seja, algumas pessoas só no Brasil vão ter a sua vida mudada por conta da independência. E não o povo brasileiro. Quer ver? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Certo? O Brasil se tornou independente, nós ficamos livres de Portugal, mas nós continuamos sendo um país escravista. Certo? Nós continuamos tendo os escravos. Beleza? Ô Rafa, presta atenção. No meio da sua mordida nesse pão gostoso aí, nesse misto quente. Pergunta simples. Pergunta simples. Me dê a letra, velho. Muda alguma coisa para o escravo. Se o Brasil pertencia a Portugal e agora o Brasil é independente? Eu acho que não. Porque não. Ele não comanda, não. Quem comanda agora é os fazendeiros, o povo que você falou. Ou seja, para o escravo, Rafa, não tem diferença se o Brasil é governado por Portugal ou se o Brasil é governado pelos próprios brasileiros. O cara ele vai ser escravo de qualquer jeito. Então a vida dele mudou alguma coisa? Não. Um pequeno produtor rural, Sofia, o cara que é camponês, e quando eu falo pequeno produtor rural, é o cara que vive, velho, da rocinha dele, tem poucos hectares, que planta mandioca, que planta arroz, que tem algumas cabeças de gado, que tem Nossa, como é que chama o lugar do porco? Esqueci o nome do lugar do porco, cara. Hã? Chiqueiro. Isso, chiqueiro. Nossa Senhora. Lugar do porco? O cara tem um chiqueirinho lá no quintalzinho. Você sabe o que a vida dessa pessoa muda? O Brasil ter ficado independente? Nada. Sabe o que ele ganha com o Brasil ficando livre? Nada. Ele continua trabalhando a mesma quantidade, ele continua sem ganhar bom salário, ele continua sem vender o seu produto por um valor melhor.
Então, na vida do povo brasileiro, da maior parte da população, não tem alteração. Ou seja, Pedro, diga, mas eles continuam vendendo para a Europa os produtos. continua vendendo para a Europa. Só que agora, Ana Vitória, olha a diferença. Deixa eu só explicar um negócio para vocês. Tá rolando uma construção aqui no fundo de casa, velho. Estão construindo uma escola aqui no fundo de casa. Tá dando para vocês ouvirem esse barulho de furadeira? Eu acho, tá, é porque toda hora me assusta. Então, se ficar aparecendo esse barulho aí, vocês não ligam, não. Ô, Ana Vitória, qual é a grande diferença? Tá? Isso aqui, ô Sofia, vai para sua colocação, tá bem? Olha só. Quando o Brasil era exclusivo de Portugal, quando a gente era colônia de Portugal, a gente só podia vender para eles. Certo? É aquela exclusividade. Agora, com a independência do Brasil, nós não temos mais essa obrigação. A gente pode vender para todos os países que a gente quiser. Só que todos os países, um deles vai ser beneficiado, que são os ingleses. Por isso que a Charge está vendo aí o novo produto inglês que está sendo vendido. Saca? Por quê? Porque no final das contas, o único grupo, né, de todo o Brasil, as únicas pessoas que são beneficiadas pela independência são os grandes fazendeiros que vão vender produto para a Inglaterra, porque a Inglaterra paga um valor melhor do que Portugal pagava. Os únicos grupos que vão se beneficiar é quem compra produto da Inglaterra. Por quê? Porque paga um valor mais barato. Mas para a vida do povo brasileiro, continua a mesma coisa. Sacou? A gente continua vendendo para o europeu e continuamos comprando dos europeus. Só que antes a gente fazia isso exclusivamente com Portugal. E agora a gente vai fazer isso com a Inglaterra. Melhora um pouco o preço, melhora um pouco os valores, mas a situação do Brasil, ela continua a mesma. Ou seja, nós dependemos dos europeus, só que agora a gente é livre. O povo brasileiro continua na mesma coisa, a gente não tem melhoria para a população pobre, a gente não muda a questão dos escravos, a gente não muda a questão do trabalho feminino. Tem uma... Olha que legal. Eu estava lendo um livro esses tempos atrás que chamam Cartas para a Independência. E aí tem um episódio muito legal, rapidinho, só para vocês entenderem do que eu estou falando. Tem um episódio de um jornalista. Tem um episódio de um jornalista no Rio de Janeiro, depois da independência do Brasil, né, na hora que chega a notícia que o Brasil ficou independente e tal, né, do grito do Ipiranga lá do 7 de setembro, independência ou morte e tudo mais. E esse jornalista está entrevistando um monte de gente na rua, saca? E aí ele para e pergunta para um padeiro, de manhã cedo, cara, olha que legal isso. Ele para e pergunta para o padeiro o seguinte, o que tinha mudado na vida do padeiro o Brasil ter ficado independente? Saca? Aí você sabe o que o padeiro responde? Ele para perguntar e fala o seguinte, olha, o que a independência do Brasil mudou a minha vida? Ele pega e fala o seguinte, mudou que agora eu estou atrasado para o trabalho porque eu tive que parar para responder essa pergunta. E foi embora. Ou seja, na vida do cara muda alguma coisa, velho? Absolutamente nada. Sacou? Então, tipo assim, a independência do Brasil me atrasou, porque eu era para eu ter chegado no trabalho mais rápido e você ter me parado aqui, 30 segundos, foi a única coisa que a independência do Brasil mudou na minha vida. Sacou? Ou seja, mudou para quem já era rico. Pronto, ela muda para quem já era rico. E é isso que eu preciso que vocês entendam, porque é o que a gente vai grifar agora, porque são as brigas que vão existir no Brasil. Saca? É agora que o bicho pega. Por quê, velho? Que o brasileiro, esse brasileiro, ele é muito talentoso, velho. Essa galera é muito, muito, muito desonesta. Certo? Diga. Vai ser um... Ih, peraí. Perdão.
Apitou. Deixa eu pegar meu fone de ouvido, aguenta aí. Deixa eu achar ele, né? Apitou a construção, cara. Agora piorou. Ao invés de ser um português arrancar dinheiro do brasileiro, é brasileiro arrancar dinheiro do outro brasileiro. Ficou pior. Ô, peraí que eu tô procurando meu fone, aguenta aí. Eu não consigo escutar, cara. A construção tá muito ruim. Ai, gente, meu fone desapareceu. Mas, ô, Sofia, não achei. Mas, ô, Sofia, é exatamente isso. Antes, o povo brasileiro era explorado pelos portugueses. E a partir de agora, nós, povo brasileiro, seremos explorados pelo próprio povo brasileiro. Certo? Então, eu já preciso que vocês coloquem na cabeça de vocês que a independência do Brasil ela só foi boa para quem é grande fazendeiro, para quem é grande comerciante, para quem é grande senhor de escravo, e para o resto do povo do Brasil não muda nada ou às vezes até piora. Certo? E aí, para a gente começar a grifar, mudem a página aí para mim, por gentileza, na 151. Ok? Que são... Opa, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Que são os nossos processos de independência. Por quê? O que eu queria chamar a atenção dos senhores e das senhoritas? Primeira coisa, diferente do que rola na Inglaterra, do que rola nos Estados Unidos, perdão, a gente acha que no Brasil não teve guerra. Vocês estão lembrados daquela guerra de independência dos Estados Unidos, que tem soldado dos Estados Unidos lutando contra soldado na Inglaterra para ficar livre? Ou seja, os ingleses querem manter os Estados Unidos sob controle. Os norte-americanos queriam se separar, certo? Existe uma guerra. Aqui no Brasil, não acontece essa guerra. Mas, na verdade, ela acontece. Opa, não, Pedro, agora não entendi nada. Agora eu entendi nada, pelo amor de Deus. Como que o negócio acontece, mas não acontece? Tá, presta atenção. Aqui que entra o detalhe. Não existe uma guerra entre exército do Brasil e exército enviado de Portugal. Portugal, galera, tá falido. Saca? Portugal não tem dinheiro para mandar exército para vir reconquistar a gente, não. Saca? Só que o que rola? Prestem atenção, aqui que está o detalhe, para a gente poder começar a grifar. No Brasil, existia, quando Dom Pedro deu o grito do Ipiranga, existia um monte de portugueses. Tá cheio de português aqui no Brasil. Aí eu vou perguntar para vocês o seguinte, velho. Vocês acham que quem é nascido em Portugal, quem tem família em Portugal, quem tem negócios com Portugal, quer que o Brasil fique livre de Portugal? Não. Sacou? E esses portugueses que estão aqui no Brasil, né, não querem deixar o Brasil ficar livre. E essa vai ser a guerra. Então, nós não temos uma grande guerra contra um exército português. Nós vamos ter que enfrentar algumas cidades que têm muito portugueses aqui no Brasil. Ela é uma guerra que a gente chama de guerra interna. Sacou? Então, o próprio Dom Pedro vai ter que colocar o seu exército, né, vai ter que colocar o exército brasileiro para poder lutar contra os portugueses que não querem ver o Brasil livre. Isso é a nossa batalha. Tá bem? Isso aqui que eu queria que vocês grifassem, esses dois interesses. O que os brasileiros querem e o que os portugueses querem. Tá bom? Ó, vamos lá. Primeira coisa. A separação política do Brasil. Primeira linha aí, ó. A separação política do Brasil não interessava toda a população. Joga para a linha de baixo. Muitos portugueses e brasileiros tinham seus interesses ligados a Portugal. Certo?
esses grupos, os portugueses e esses brasileiros que têm negócio, grifem a última linhazinha aí desse parágrafo, sentiam-se mais ligados à antiga metrópole do que ao Brasil. Ou seja, os portugueses que vivem aqui e os brasileiros, né, até os brasileiros que têm relação com Portugal, não querem ver esses dois países livres. Ou seja, quer manter o Brasil ligado a Portugal. Por outro lado, já podem grifar para mim no segundo parágrafo, por outro lado, havia o grupo da elite brasileira para a quais a separação era vantajosa. Pronto. E a última linha, concretizavam os ideais de liberdade política e comercial. Então, o que é isso? Para os grupos de brasileiros, tá? Para os grupos de brasileiros que não gostavam dos abusos de Portugal, que não queriam controle de Portugal, que estavam perdendo dinheiro nessa relação exclusiva com Portugal, essa elite brasileira queria a separação. Já os portugueses que viviam aqui no Brasil queriam manter o Brasil presos a Portugal. Certo? Grife na próxima linha aí do terceiro parágrafo, só isso. Esses vários grupos se envolveram em diversas regiões do Brasil nas chamadas guerras de independência. Pronto. Ficou claro para vocês que a nossa guerra não é contra o país Portugal, mas ela acontece dentro do próprio Brasil, numa disputa entre brasileiros e portugueses? Ficou claro ou precisa escrever? Quem quiser escrever, bota aqui do lado. Quer ver? Vou colocar aqui do ladinho. Aqui, ó. Escreve aqui do lado. Ó. Conflito entre brasileiros e portugueses no próprio Brasil. Pronto. Ou seja, esses episódios são chamados de guerras da independência. Ok? Pronto. Justamente por conta deles, foquem no último parágrafo dessa página. Para enfrentar essas revoltas, Dom Pedro comprou arma, navio de guerra e criou a Marinha do Brasil. Ou seja, o Brasil, galera, não tinha exército. Aí deixa eu fazer essa pergunta para vocês. Se liga. Podem grifar esse outro trechinho aí, ó. Minha pergunta para vocês é o seguinte, velho. Por que era proibido o Brasil ter exército? Por que não podia? Por que o povo brasileiro não podia ter armas e não podia ter um exército próprio? Alguém sabe me responder? Porque senão eles podiam se revoltar contra Portugal. Então, a gente era proibido, Ana Vitória, a gente era proibido de ter exército, de ter arma, de ter biblioteca, de ter comércio próprio. Qualquer coisa que ameaçasse o domínio de Portugal era proibido. Sacou? Opa, vocês estão falando em liberdade? Falar a palavra liberdade dava prisão. Vocês estão lembrados do Tiradentes? O Tiradentes foi preso e foi morto só porque ele falou a palavra liberdade, que queria separar o Brasil. Opa, isso aí é um crime gravíssimo, não pode, proibido. Então, até a independência do Brasil acontecer, nós não tínhamos exércitos, certo? Só que agora, para enfrentar essa ameaça dos portugueses, né, que querem voltar a fazer parte de Portugal, o Dom Pedro precisou montar a nossa marinha e, com isso, virem a página para mim, por gentileza, e com isso montou aí a marinha e, ao mesmo tempo, enfrentou essas lutas de independência. Nós temos aí agora, eu vou passar isso daqui de tarefa para vocês, ok? Nós temos aqui agora
perdão, na 152 e na 153, vários episódios ocorridos no Maranhão, no Pará, e principalmente na Cisplatina, tá? Que foram as lutas pela independência. Ou seja, são os vários locais que não queriam a independência do Brasil e queriam voltar a ser de Portugal. Certo? Aconteceram esses vários episódios. O mais marcante, na verdade, não vou passar de tarefa, não. Vou pedir para vocês grifarem. Na 152, lá embaixo. Vocês estão vendo aí no mapinha de vocês, deu uma sacada. Que embaixo do Rio Grande do Sul tem um outro estado. Viram aí? Acharam? Deixa eu perguntar para vocês. Vocês fazem ideia de que lugar é esse hoje? Vocês estão ligados que o Rio Grande do Sul é o nosso último estado, não estão? Desculpa. Ué, mas a gente não tem isso. O quê? Não, ele teve independência. Agora, ele é o Uruguai, não é? Não lembro. Olha só. Existia no Brasil um estado a mais abaixo do Rio Grande do Sul, que hoje é o atual Uruguai. Certo? E esse estado pertencia ao Brasil. Só que, nesse processo de lutas de independência, o povo da Cisplatina, que não se viam como brasileiros, ou seja, não queria fazer parte do Brasil, lutou contra o Dom Pedro, lutou contra o exército brasileiro e conseguiu ganhar. E conseguiram ficar livres e conquistaram a sua própria independência, formando um país exclusivo, um país só deles. Certo? E esse país novo que foi formado desse território, que era do Brasil, hoje em dia se tornou o Uruguai. Certo? Então, podem grifar, faz um asteriscozinho aí, que esse caso é um caso legal, tá bom? Faz um asterisco aqui na questão. Pedro, Diga. qual que é a língua lá do Uruguai? A língua que eles falam? Eles falam espanhol. Certo? Tá bom. Muito obrigada. Porque, Manu, se liga nessa confusão, só para a gente fechar isso aqui. Certo? O Uruguai, a Cisplatina, pertencia à Espanha, ok? Pertencia à Espanha, e o Brasil invade o Uruguai, invade a Cisplatina, na hora que o Dom João chega aqui. Lembra da chegada do Dom João quando ele vem fugindo do Napoleão e tudo mais? Olha isso. Se liga. O Dom João, ele era bem banana. Vou até interromper a gravação, o compartilhamento, só para a gente finalizar. O Dom João, ele veio fugindo de Portugal, correto? Aí, Rafa, se o cara veio fugindo de Portugal pro Brasil, na hora que ele chega aqui no Brasil, velho, todo mundo chama ele de covarde e tal, né? Você abandonou o país, né? Você é meio fracote, velho. Você tinha que ter ficado, lutado, né? Você tá numa guerra. O rei não pode ir embora numa guerra assim, na hora que o país está sendo atacado. O Dom João, para fingir que ele não é um fracote, para fingir que ele não é um covarde e que ele é realmente poderoso e tudo mais, ele tem que mostrar que ele é bom em guerra. Saca? Aí o que ele faz? Ele invade um território e conquista um território, que é a Cisplatina, que pertencia à Espanha. Para quê? Para falar o seguinte, lá, tá vendo? Vocês me chamaram de covarde, falaram que eu não tinha força, que eu era ruim na guerra, tá eu aí tomando a Cisplatina e ganhando um território. O problema, velho, a Cisplatina não tem exército, não tem soldado, não tem arma, pertence à Espanha, né? Era da Espanha que estava invadida, ou seja, não tinha resistência nenhuma, mas foi feito para poder... foi feito esse argumento para tentar fingir que o Dom João era poderoso, que ele não era fraco na guerra nem nada. E aí, assim que a gente toma o Uruguai, o governo do Dom Pedro perde o Uruguai, né? Perde a Cisplatina, eles vão conseguir se separar da gente. Eu pedi para vocês fazerem um asterisco nesse caso,
Porque quando a gente tiver no final desse módulo, vocês vão sacar, velho, que o Dom Pedro ele vai ter um monte de crise. Ele vai ser super criticado. Tá? Já vou terminar. Ele vai ser super criticado. E uma das críticas que os brasileiros vão fazer ao Dom Pedro é justamente que ele é incompetente. Para o senhor, velho, você é muito boca aberta. Você conseguiu perder um país, você conseguiu deixar o Uruguai ficar livre, sendo que o Uruguai não tem nem exército. Saca? Isso aí é má administração, velho. Você é tão boca aberta que você perdeu a independência para um país que não tem nem soldado. Saca? Então mostra que você, Dom Pedro, é completamente banana na questão da administração. E aí vai ter um monte de crise, mas a gente pega no próximo horário. Beleza?